Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Convocar mais uma manifestação para a Avenida Paulista é não entender que o jogo político acabou. E que se continuar fazendo essas manifestações, o que o Bolsonaro continuará fazendo é destruindo vidas. Porque o que a gente percebe é que pessoas comuns que tinham as suas vidas caíram nesse papinho de mito, de que Bolsonaro era mito, de que Bolsonaro tinha a resposta para o país, que o Bolsonaro era um ser anticorrupção, era um ser de luz, era um ser que via moralizar a política. E muita gente caiu nesse papo. E o que a gente está vendo são pessoas com vidas completamente destruídas. A gente está vendo pessoas que tinham as suas vidas perderem completamente. É só você ver aquelas moças que foram presas pelo 8 de janeiro e fugiram lá para os Estados Unidos. Primeiro foram para a Argentina, depois foram para os Estados Unidos. E elas acharam que ia chegar nos Estados Unidos, e porque dizem que Trump e Bolsonaro são parceiros, elas iam ter refúgio. Elas estão presas e serão deportadas para o Brasil. E para piorar a vida daquelas moças, elas ainda terão o agravante de ter fugido. Então, veja que a vida dessas pessoas estão sendo destruídas por alguém que não vale a pena, por alguém que diz as maiores barbaridades. Repara as coisas que Bolsonaro diz, e eu não sei como isso encanta uma pessoa. Então, o que Bolsonaro está fazendo com essas manifestações é continuar movendo essas pessoas para a destruição das suas próprias vidas. Ele está agora reclamando e chorando porque essa mulher, essa Débora, né, que Alexandre de Moraes votou para que ela pegue uma pena de 14 anos de prisão. Bolsonaro deveria estar chorando mesmo. Mas chorando porque quem causou isso a essas pessoas foi ele. Ele que as incentivou. Foi ele, essa figura criada pela rede social, que não tem nenhum fundo de verdade, que induziu essas pessoas a terem esses comportamentos. Não, e não estou tirando a culpa dessas pessoas. Mas quem as induziu a fazer esse tipo de comportamento foi o Bolsonaro. É mito, é não sei o quê. E não é nada disso. É só alguém que não significa nada para a política, que passou tantos anos e não aprovou um projeto. Será que não tem ninguém lúcido capaz de chegar para essas pessoas e dizer: parem com isso? Isso é uma loucura coletiva. O que esse homem já aprovou na política para que essas pessoas estejam encantadas com ele? Qual é o símbolo de luta do Bolsonaro? O que ele representa para a política? É só você olhar o comportamento dele. Gente, é uma coisa tão profunda e absurda que Bolsonaro agora, no seu aniversário, ele fez uma live e ele conseguiu vender um capacete dele por mais de 30 mil reais. Como é que alguém não percebe que está sendo usado pelo Bolsonaro? Então, quando ele convoca essas manifestações, o que ele está fazendo é continuar conduzindo essas pessoas ao caos das suas próprias vidas. É isso que ele está fazendo. Porque, gente, não adianta falar de alexandrismo, como eles estão falando. Não adianta atacar o Supremo.
Não adianta atacar a justiça brasileira. Não adianta. Porque os crimes foram cometidos. E você tem que entender que a justiça não vai conceder perdão ao Bolsonaro e aos presos do 8 de janeiro. Não vai. Como é que essas pessoas e o Bolsonaro estão falando de anistia, sendo que eles estavam lá? Por que você acha, de verdade, por que alguém acha que a justiça agora vai chegar e dizer: ai, tudo bem, vocês estão perdoados, vão para casa, tá tudo bem, vamos recomeçar de novo? Isso não vai acontecer. Eles estavam lá, destruindo um patrimônio público, causando prejuízos enormes ao país. As imagens estão aí. Como que agora você vem falar de anistia, de perdão? Então, gente, quando o Bolsonaro marca essas manifestações, ele aposta em duas coisas. A primeira, ele aposta no caos. Repare que com o Bolsonaro e com o bolsonarismo não existe o respeito às regras, o respeito à Constituição. Não existe o respeito a autoridades. Com Bolsonaro e sua turma tem que ser na base do vandalismo, do quebra-quebra. É da bagunça. Repare que o histórico do Bolsonaro e o bolsonarismo é sempre baderneiros por excelência. Repare, terminou a eleição em 2022, Bolsonaro perdeu. O que fizeram? Fecharam estradas. Quer dizer, acham que vão conseguir algum resultado por meio da baderna. Depois o que eles fizeram? Foram para a frente de quartéis. Aí você poderia me dizer, mas isso é baderna? Claro que é baderna. Eles estavam ocupando a frente dos quartéis, pedindo uma coisa que não pode ser atendida, que é ir contra a lei para tirar do poder um presidente democraticamente eleito. Isso não ia acontecer. Estavam causando baderna. Não satisfeitos com isso, queriam um golpe de Estado a todo custo, não era só Bolsonaro, seus seguidores também, foram quebrar as sedes dos três poderes em Brasília. Baderna. Depois eles marcam essas manifestações. Baderna. Elas são inconstitucionais, elas são antidemocráticas. Então repare que com eles não tem o respeito a nada. É na base da bagunça. Você viu que até agora o Supremo já começou a receber ameaças, porque vai ter, dia 25, o julgamento do Bolsonaro? Começou a receber ameaças. Então veja que Bolsonaro, quando marca essa manifestação agora na Paulista, ele aposta em quê? No caos. Agora, se ele não se deu conta, e quando eu digo que ele não se deu conta, não é que ele não saiba, tá? Quando eu digo que ele não se deu conta, ele sabe que não terá resultado, isso, mas ele vai apostar nesse caos. Por quê? Porque, em segundo lugar, ele tem como objetivo mexer com a opinião pública. O que o Bolsonaro quer? Ele quer mostrar ao país, aquelas pessoas que não sabem exatamente o que está acontecendo, desavisadas, que não tem noção do que é um golpe de Estado, não tem noção do que Bolsonaro fez. Ele quer mudar a opinião dessas pessoas. Ele quer trazer essas pessoas para o seu lado para dizer que existe no Brasil uma perseguição política, que existe uma perseguição do judiciário contra o Bolsonaro. É isso que ele quer.
Mas deixo claro aqui para vocês, não existe perseguição de ninguém, de nada. Os crimes foram cometidos. Eles não são coitados. Eles são tão coitados, como eles querem fazer parecer, que eles tinham um plano. Por essa sede de poder que eles tinham de não largar a presidência, o plano deles era eliminar. Não era somente tomar o poder, era eliminar Lula, que era o presidente eleito, Geraldo Alckmin, o vice-presidente eleito, e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Vê se isso é coisa de alguém que hoje se diz perseguido politicamente. Veja se isso faz jus a qualquer coisa. Qual é a desculpa que você tem para isso? Então, gente, não vai ter anistia, não vai ter perdão. Por quê? Porque as provas estão lá. A gente vê os vídeos, o 8 de janeiro, eles estavam lá, quebrando, xingando, fazendo uma baderna nas sedes dos três poderes em Brasília, quebrando tudo. Faz sentido dar anistia para vândalos? Faz sentido dar anistia para golpista? Então essa manifestação marcada para a Avenida Paulista, convocada para a Avenida Paulista, mostra que Bolsonaro ainda não entendeu que o jogo político acabou. Não há nada que ele faça que vai interromper o judiciário brasileiro de punir ele e todos os outros que tentaram esse golpe de Estado no Brasil. Não há nada que possa ser feito. A justiça cumprirá o seu papel. E o que o Bolsonaro está fazendo nada mais é do que continuar fazendo com que essas pessoas continuem movidas pelo ódio, para continuar destruindo as suas próprias vidas. Porque essas pessoas que estão agora em tom de ameaça, dizendo, se prender o Bolsonaro vai parar o país, sabe o que vai acontecer? Se essa gente tentar alguma coisa, eles também serão presos. Pegar aí seus 17 anos de prisão. Quando é que a ficha dessas pessoas vai cair? Cara, cai na real. Enquanto vocês estão aí perdendo a vida de vocês, estragando a vida de vocês, o Brasil segue com as suas políticas. E isso nada mais é do que pessoas que não sabem nada de política, que não entendem o processo, que não entendem como funciona. Porque se entendessem, não estariam dando voz, não estariam apoiando alguém que está atolado até o pescoço com a justiça. Bolsonaro responde por um monte de coisa. Não é só por essa tentativa de golpe de Estado. Ele responde por mais coisas. E ele já chegou ao fim, já se deu o fim político do Bolsonaro, ele já está inelegível, ele vai ser preso. Ele vai ficar fora da política assim, completamente. Eu não consigo entender. E não é possível que no meio da família dessas pessoas não exista ninguém com qualquer tipo de lucidez para dizer, gente, Bolsonaro foi o maior engano da política brasileira. Vão para a casa de vocês. Vão fazer algo diferente da vida. Vão pensar em outra coisa. Vão se articular politicamente. Vão estudar. Vão entender o que acontece hoje no Brasil. Parem de aprovar as coisas que esse homem faz. As coisas que ele diz. Continuar se manifestando. Por quê? Ele acha mesmo que isso vai trazer algum resultado? Eu tenho certeza que ele não acha. Mas tem gente que acha. Você acha mesmo que o Bolsonaro fizesse uma manifestação que fosse 1 milhão de pessoas, você acha que isso iria intimidar a justiça brasileira? O Brasil ia parar com os processos contra o Bolsonaro por causa disso? Não vai, gente. É um delírio. Vamos parar com isso. Então eu quero terminar. Isso que o Bolsonaro está fazendo só vai levar as pessoas para o buraco.
porque ele vai continuar inflamando e as pessoas vão continuar achando que ele está sendo perseguido, vão continuar achando que ele é mito, vão continuar achando que ele é a salvação para todos os problemas do país, e isso vai fazer com que essas pessoas tomem decisões intempestivas. Mais tarde, o que vai acontecer é essas pessoas responderem na justiça pelos seus próprios atos. E depois não adianta vir chorar e falar de anistia, porque todo mundo tem que ser responsável por aquilo que faz, por aquilo que diz, pelas suas escolhas. E é isso que vai acontecer se essa gente não cair na real e deixar Bolsonaro sozinho, deixa ele falando sozinho. Quem sabe assim o Brasil se livra de uma vez por todas desse cara que fala as maiores maluquices do mundo e que o destino desse homem é a prisão e que o fim político dele já foi decretado. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho, se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas e mais uma vez, muito obrigado.